Cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica, após o emagrecimento. O que você precisa saber? Hoje, no dia do cirurgião plástico, nós vamos ter o prazer de receber aqui o Dr. André Araújo, cirurgião plástico, para nos contar mais o que a gente precisa saber na hora de decidir fazer a cirurgia reparadora após o emagrecimento, ou melhor, após a cirurgia bariátrica. Afinal de contas, não é uma decisão fácil, né? Porque ali está refletido todo o processo de emagrecimento. E será que a cirurgia é uma cirurgia tranquila? Será que é uma cirurgia fácil? Será que o pós-operatório é mais tranquilo do que o da cirurgia bariátrica? Será que a preparação é complicada ou é algo simples? Em quanto tempo eu posso decidir fazer a cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica? Então sejam todos bem-vindos, meu povo. Hoje, dia 7 de dezembro, olha só, estamos aí no nosso último mês do ano de 2021. Estamos aqui na 12ª, hoje é a 12ª, acho que é a 12ª live que a gente está fazendo. Não, são mais lives, na verdade, né, gente? Eu perdi um pouquinho a conta. Mas é isso, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, aumentando o som, porque hoje realmente nós vamos ter aí um assunto que vai render bastante. Então, quem tiver aí algum conhecido que esteja passando por esse processo do emagrecimento pós-cirurgia bariátrica, está decidindo fazer a cirurgia plástica, já clica aqui no aviãozinho, já convida essa pessoa para participar, porque o bate-papo vai ser muito bacana com o Dr. André Araújo. Tá bom, pessoal? Deixa eu dar um oi aqui para quem está entrando. Time Fusion, oi Moreira, Dr. André já está aqui, Janine, Heloísa, Odete, a Letícia está aqui também, a Nutri, Pri Palmeira, seja bem-vindo, Pri, seja bem-vinda. Elisabeth, Heloísa, sejam bem-vindos, pessoal. Olha só, lembrando o seguinte, que perguntas, se vocês puderem colocar aqui na caixinha de interrogação pra gente, é muito mais fácil pra gente responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, deixa eu convidar aqui o Dr. André. Deixa eu ver onde é que ele está. Achei. Cara, aqui o meu fone para ficar mais... a gente falar. Doutor André, seja bem-vindo! Olá, Léo, tudo bem? Graças a Deus. E com o senhor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite de participar. E mais TV Fusion aqui com a gente. A gente já teve o prazer de fazer uma live juntos, né? Trazendo informação para o pessoal. E eu quero te agradecer novamente por aceitar esse convite. Para a gente falar hoje, antes de mais nada, parabéns pelo seu dia. Hoje é dia do cirurgião plástico, tá bom? Parabéns, receba nosso abraço. Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite, Léo, sempre um prazer aí estar podendo participar aí, né, e discutir um pouco aí do bariátrico, do paciente pós-grande emagrecimento, tá? Exatamente. Doutor, se apresente para o pessoal aí, fala de onde você é, onde você atua, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Ok. Bom, eu sou cirurgião plástico, né? Sou cirurgião plástico em São Paulo. Eu me dedico a mais ou menos uns 7 anos, né? Aí a imensa maioria do meu tempo e da minha dedicação aos pacientes pós-bariátricos, após grande emagrecimento. Então é uma área que eu tenho uma experiência muito boa e Legal. então eu me sinto muito à vontade aí para estar discutindo, né, as separadoras, principalmente as separadoras após grande emagrecimento. Tá, Então Léo? você é um cirurgião plástico especializado em bariátrico, vamos dizer assim. Isso, é. É Que só ter bom, um fico pouco muito de feliz. conceito, não existe uma especialização em pós-bariátrica, O mas cada especializado é a cirurgião opção acaba sua. isso, se dedicando mais a alguma área, né? Uns Uhum. a rinoplastia, outros e eu dedico aí às pós-bariátricas, exatamente isso. Que Tá? legal, e a gente fica muito feliz, porque todas as vezes que a gente vê um profissional que ou tem uma especialização mesmo acadêmica, né, ali e de experiência, ou é um profissional que opta por estar presente no processo de evolução e do tratamento do paciente bariátrico. A gente fica muito feliz. A gente se sente acolhido, a gente se sente cuidado em todos os processos. Isso é muito importante para a gente, porque quando a gente vai escolher um profissional, quando a gente sabe que esse profissional
ele já lidou com outros processos daquele que a gente viveu, está vivendo e vai enfrentar, a gente fica muito mais seguro com ele. Concordo, Léo, né? Então, quanto mais know-how você tiver, porque existem todas as nuances, você, né, conhece muito bem e sabe que isso vai fazer a diferença muitas vezes no resultado final. Então, aquele detalhe que, né, pode impactar aí no resultado final de tudo. E não só no resultado final físico, mas como no nosso resultado final de confiança, né? Eu acho que ali, quando a gente entrega alguma parte do nosso processo, da nossa saúde, né? E a gente sabendo de todos esses pontos que eu já coloquei e você colocou em cima para a gente poder entender melhor, eu acho que fica mais fácil da gente viver, principalmente as dificuldades, porque colher os frutos positivos, eu acho que isso a gente não precisa muito de uma preparação, não. Na verdade, acho que a gente precisa sim, doutor. A gente precisa da parte emocional para viver a euforia do emagrecimento excessivo, né? Que é a alegria excessiva. Acho que nessa parte a gente precisa. Mas vamos lá, doutor. Bom, eu conheço muitos pacientes que assim que tá ali já na dieta líquida, passando para a branda, eles já estão ali preocupadíssimos com a cirurgia plástica. Já começam a procurar cirurgiões plásticos, já começam a avaliar ali o processo de emagrecimento nesses poucos meses. E gera um pouco de ansiedade até na hora não só de procurar, mas de querer fazer cirurgia plástica, né? Doutor, quanto tempo é indicado após o emagrecimento, seja da pós-cirurgia plástica, seja pós-gestação, seja pós qualquer outro tipo de tratamento, é indicado para o paciente para ele começar a se preparar para a cirurgia plástica? Excelente pergunta, Léo, excelente pergunta. Bom, cada um desses pacientes existe alguns pontos, por exemplo, o paciente pós-gestação vai ter um tempo específico, né? Que é depois que ele termina a amamentação, 4 a 6 meses após a amamentação. Mas focando aqui nos pacientes pós-bariátricos, o que é importante, pessoal? Isso que o Léo falou é muito comum, uma das perguntas mais frequentes. Doutor, quando que eu posso realizar as minhas separadoras? Fiz a minha bariátrica, né? O mais importante, Léo, é que o paciente atinja um platô verdadeiro, do ponto de vista temporal. Então, quando que acontece, né? Já fazer a bariátrica, o paciente faz a bariátrica com um grande emagrecimento, vai começar a perder peso, né? Vai chegar um determinado momento que ele vai estabilizar. É importante que o paciente tenha ideia que seja o platô verdadeiro, que às vezes tem um falso platô. Começa a perder, estabiliza, chega a um ponto que ele estabiliza um pouco, aí quando acha que não vai emagrecer mais, ele começa a emagrecer um pouco mais, ou às vezes tem um pouco de reganho, enfim, até dar essa estabilidade, é importante que seja o platô verdadeiro. Atingindo o platô verdadeiro, 3 a 6 meses desse período que a literatura recomenda. Então, platô verdadeiro, 3 a 6 meses, né, para estar fazendo. Pode coincidir com a meta, que a meta é um direcionamento, né? Então, quando o paciente vai emagrecer, tem uma meta lá, que ele é um direcionamento, não necessariamente o paciente vai chegar exatamente na meta, ele pode passar a meta, ficar um pouquinho acima, enfim, cada um né, tem a sua evolução pós-cirúrgica. Mas do ponto de vista temporal, é o platô verdadeiro, 3 a 6 meses depois da estabilização do peso. Agora, quando a gente fala em estabilização de peso, platô verdadeiro e emagrecimento, a gente está falando de gordura, não é isso? Sim. Não Sim. do peso literal da balança. Isso exatamente. Aí nós temos assim, a gente tem basicamente 5 critérios para estar indicando a cirurgia, tá? Um deles é exatamente esse, Léo, que é a estabilidade do peso, que é o quanto. Quando que eu vou procurar o meu cirurgião plástico para fazer separadoras, né? Ele pode conversar com a equipe multidisciplinar, cirurgião bariátrico, endócrino, enfim. Fala, olha, estabilizamos, procure o seu cirurgião plástico, ou depois daquele período, 3 a 6 meses, está procurando o cirurgião plástico que ele vai avaliar. O que mais que ele vai avaliar além da questão do tempo? O IMC, o índice de massa corpórea, tá? Que também é um direcionamento, tá? Na literatura a gente observa que um IMC entre 28 e 24 seria um IMC bastante apropriado para a gente estar fazendo as cirurgias separadoras, tanto do ponto de vista de segurança, com menos complicações, quanto também para o resultado das cirurgias, da previsibilidade do resultado.
tá? Então, o que a gente observa que seria mais interessante, tá? O mais importante. Agora, o paciente que está com MC acima de 28, claro que a gente vai avaliar para ver, né? Enfim, tem pacientes que emagrecem, fazem bastante atividade física, que é excelente, é ótimo, ajuda bastante, tá? Então, né, atividade física pessoal é muito importante. E às vezes ele está com massa magra, ou Uhum, massa muscular, tudo mais. Você olha o paciente, avalia, só tem pele, músculo, enfim. O paciente está super apto para fazer as reparadoras, ele está com MC acima de 28, né? E às vezes a gente tem também o paciente que emagreceu demais, às vezes a gente pega paciente com MC de 19, né? Às vezes até 18, enfim. Então, o paciente que pode uhum, estar o quê? Com deficiência até nutricional também. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque também esse paciente a gente tem que tomar um certo cuidado. Às vezes ele tem que repor todas as vitaminas, sempre deve repor, mas às vezes tem que até uhum. ganhar massa, fazer um suplemento de proteínas, com um direcionamento com nutri, endócrino, né, tudo mais. Acima de 30 o IMC também, a gente aumenta o risco de complicações sistêmicas, embolia, etc e tal. Então a gente vai olhar esse paciente também com, né, individualmente, tá? Então, vamos dizer assim, Uhum. o MC 24 a 28, do ponto de vista da literatura, seria o ideal, mas cada paciente é único, por isso que deve ser avaliado individualmente, não só olhar números e tomar condutas, tá? Isso eu perguntei exatamente por isso, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, não, tudo bem, se estão com esse MC, aí a pessoa simplesmente manda uma mensagem e fala, ah, eu peso tanto, tenho tanta altura, eu já posso fazer plástica. Todos esses critérios é na hora que o senhor está avaliando o paciente presencialmente, fisicamente ali e acompanhado dos exames, né? Isso com também o acompanhamento do nutricionista, do endócrino, enfim, o profissional que estiver ali. E também essa pergunta que eu faço em questão do IMC e do peso, se ele é em gordura, o emagrecimento é sobre gordura ou se é o peso literal da balança. Porque eu já vi pacientes que estavam com o IMC ok, com o peso ok, mas ele estava sofrendo de sarcopenia. Ele estava com uma falta excessiva de massa magra, né? Ou seja, nesse processo de emagrecimento, do peso dele, da balança e do IMC, ele perdeu muita massa magra, o que deveria ter perdido mais gordura. E aí, este paciente, ele está elegível ou ele corre o risco, naquele momento, de fazer a cirurgia plástica? Então, durante o exame físico, a gente vai avaliar esses critérios, né? Consegue Uhum, examinar o paciente. Então, é exatamente isso que você falou, Léo. Às vezes a gente vai avaliar o paciente está, por exemplo, com MC de 25, tá? E a uhum, gente ainda vai falar para ele, ó, seria melhor a gente perder mais massa de gordura ou fazer uhum, atividade física. Então, a gente vai dar esse direcionamento também para o paciente. Ó, vamos fazer uma atividade física, perder um pouco de gordura, que a gente vai ter um resultado uhum. melhor e com menos chance de resultado. Então, para ver que é uma coisa muito individual. Igual, né, igual você disse, não, Sim, sim, não é sim. receita de bolo, né? Enfim, por isso que tem o profissional, avaliação individual, e a gente nunca comparar uma pessoa com a outra, né? Ah, meu amigo fez uma cirurgia com um IMC de 30, né? E o meu cirurgião não me indicou a cirurgia, eu estava com IMC de 29, 28, achou que eu precisava emagrecer ou tomar alguma medida diferente, né? Achar que é Uhum. alguma conduta individual. Não. É sim uma conduta individual, mas para o benefício do paciente, tá? Existem os protocolos, né? Isso, é. E aí, Léo, além desses que a gente falou do tempo e do IMC, nós temos mais 3 critérios aí, só para terminar, Ótimo, por tá? favor. Dos 5 critérios aí, 5 pilares aí para a gente estar fazendo a cirurgia com sucesso, tá? Com uma chance de complicação menor e com uma previsibilidade de resultado melhor. Então, estabilidade do peso, tá? Platô, 3 a 6 meses. O IMC apropriado, 24 a 28, mas sempre uma avaliação individual, tá, pessoal? Uhum, Ter uma boa condição de saúde. O que que é isso? Não ter nenhum problema de saúde ou, se houver, que esteja controlado, tá? uhum. Tem que corrigir também deficiências eventuais de ferro, B12, vitaminas, proteínas, enfim, tudo isso também precisa estar ok. A gente vai fazer os exames pré-operatórios para avaliar isso, tá? A Então, Bariatric isso é Fusion tem que estar em dia ali, ó. exatamente. Os suplementos precisam estar
em dia, é isso mesmo, Léo, tá? Não pode esquecer disso, pessoal. Às vezes tem paciente lá que a gente dá uma puxada de orelha, chega lá e fala, doutor, não tô tomando mais nada. A gente vai ver, às vezes faz um hemograma, o HB tá lá embaixo, ferro, B12, aí a gente precisa, né, falar, olha, vamos retomar aqui, né, enfim, que não é só porque emagreceu que você tá com saúde, ok, benefícios enormes, né, isso ninguém vai discutir, mas a gente tem um preço que precisa estar sempre de olho na reposição dos suplementos quando necessários. Então, uma boa condição de Perfeito. saúde, o paciente entender os procedimentos, né? Os procedimentos vão demandar cicatrizes, tempo de recuperação, etc e tal. E também aquela indicação ser uma indicação que vai levar um benefício ao paciente, tá? Então, né, eu não vou indicar uma cirurgia para o paciente para ter um benefício de vai melhorar 10, 15%. Né? Então, às vezes tem paciente que quer fazer uma cirurgia, às vezes uma braquioplastia, tem uma sobra de pele muito pequena, né? Ou seja, a cirurgia vai ter um benefício muito pequeno, cicatriz grande, tempo cirúrgico, recuperação, a gente vai desaconselhar. Fala, olha, não vale a pena, o benefício é muito pequeno, tratamento cirúrgico não, vamos tentar outras coisas, atividade física, às vezes um tratamento dermatológico, enfim, antes de partir para um tratamento mais radical assim, da cirurgia. Tá bom, Léo? Só para Eu lembro quando eu procurei o cirurgião plástico, após 2 anos que eu tinha feito a cirurgia bariátrica. 2 anos? 2 anos, por aí, um pouquinho mais. E aí ele me disse o seguinte, olha, a sua indicação é 360, tá bom? E a parte superior, existe pele no peitoral, aqui embaixo das axilas e um pouco nas costas. Mas eu não recomendo. Por conta disso, ele me explicou tudo bonitinho. Eu falei, tá bom. Então me deu uma opção. Ele falou para mim, vai malhar e a gente vai ver. Eu falei, quanto tempo? Vai malhar e daqui 6 meses você volta. E quando eu voltei 6 meses, ele falou assim, não vamos precisar fazer na parte superior. Então ficou decidido que eu faria somente a abdominoplastia e a flancoplastia, né? Sim. Então, eu não precisei fazer na parte de cima. Tem pele? Tem pele. Mas não é o caso de eu ter que conviver com uma cicatriz para o resto da vida aqui nesta região, né? Então, foi muito importante essa conversa, esse preparo, né, com muita antecedência, que, na verdade, eu gostaria até que você falasse um pouquinho para a gente como é o preparo, porque eu identifiquei que essa minha primeira consulta, essa primeira avaliação, ela já estava fazendo parte do preparo, né? Sim, com certeza, Léo. Exatamente isso, né? Então a gente vai avaliar o paciente na primeira consulta, entende a história dele. É importante a gente saber quando foi feita a cirurgia, qual foi a técnica, foi sleeve, foi bypass, né? A gente sabe que tem algumas nuances, algumas diferenças, né? A gente precisa entender qual foi o peso máximo, o peso mínimo, né? O IMC, quanto que ele perdeu, esse período de estabilidade, o que mais incomoda ele com as prioridades, né? Se o paciente, no caso de mulher, se tem filhos, se deseja ainda ter filhos ou não, tá? Se está usando algum método contraceptivo, hormonal, porque às vezes isso pode ter um risco de um evento tromboembólico, a gente pode pedir para suspender por um período, ou eventualmente não, né? Quais cirurgias foram realizadas, se tem cicatrizes, a qualidade dessas cicatrizes. Às vezes o paciente já tem cicatriz, tem uma cicatriz queloide bem em cima, né? Será que o âncora vai valer a pena? Que às vezes esse paciente teria até indicação, então vamos conversar. Olha, né, no seu caso, seria necessário fazer uma abdominoplastia em âncora, acho que o pessoal sabe, né, deve O que é? entender. Explica pra gente, doutor. Então, basicamente, no paciente pós-bariátrico, as cirurgias mais indicadas é a abdominoplastia convencional clássica, com a incisão baixa, que a gente retira principalmente a pele debaixo do umbigo, e a abdominoplastia em âncora, que além de tirar a pele na região de baixo, a gente tira a pele na região de cima do umbigo, principalmente naqueles pacientes que têm uma grande quantidade de pele na parte superior do abdômen, acima do umbigo, ou que já tem cicatrizes nessa região. Por exemplo, fez uma técnica aberta, ou precisou fazer algum outro procedimento cirúrgico com uma cicatriz no meio do abdômen, onde essa cicatriz não vai desaparecer. Aí vale a pena a gente fazer a técnica em âncora, porque ela retira mais pele, tá? Então, o que a gente mais realiza? Tem reversa, tem higiênica, tem outros tipos de mini abdominoplastia, enfim, mas basicamente são essas duas, tá? Então,
O âncora tem uma cicatriz maior, né? Tem o Uhum. benefício de retirar mais pele, mas tem um preço que são as cicatrizes. E aí a gente vai avaliar exatamente isso também. É importante a gente entender como que é esse processo de cicatrização, qual que é a resistência do paciente de ter cicatriz ou não, que é uma coisa muito pessoal, muito individual, né? Então, às vezes tem Uhum. pacientes que falam, não, doutor, eu não me importo com cicatrizes. O que me incomoda mesmo é a flacidez, eu tenho muita flacidez na parte superior, essa pele me incomoda e eu não me importo com cicatriz. Tem que fazer o âncora, nós vamos fazer o âncora e se tiver a indicação, ok. Por outro lado, não. Às vezes o paciente, a cicatriz é uma coisa importante. Olha, doutor, eu não gosto de cicatriz, eu tenho receio, eu não gostaria. Eu não me importo se ficar, às vezes, com uma certa flacidez na parte de cima do abdômen. Acho que eu consigo conviver com isso de maneira razoável, etc e tal, enfim. E Uhum. aí, né, a gente tem esse meio termo. Tem os extremos, onde a gente chega o paciente e fala, olha, o seu caso é clássico, convencional, não precisa fazer âncora, não tem indicação nenhuma. Às vezes chega isso também, doutor, eu vim aqui, eu quero fazer um âncora. A gente fala, olha, não precisa fazer convencional. E às vezes o oposto também. O paciente chega e fala, eu quero fazer o convencional. O paciente tem muita pele na parte superior. Tem até dobras superiores. A gente vê que vai ficar um resultado muito insatisfatório. E se fizer Uhum. só o convencional, o paciente vai voltar e falar, doutor, vamos fazer o âncora porque ainda me incomoda muito, né? Então, a gente tem os extremos, onde a gente realmente aconselha, ó, vamos fazer o âncora, vamos fazer o clássico, e tem aqueles pacientes que nós vamos estar no meio termo, onde ele vai se beneficiar das duas técnicas, com as vantagens e desvantagens. Né? No clássico, vantagem de ter uma cicatriz mais escondida, Uhum. tá? Porém com uma certa sobra de pele, às vezes na parte superior do abdômen, e o âncora com a vantagem de retirar mais pele, mas com a desvantagem de ter uma cicatriz no meio do abdômen. Tá? No meu caso foi exatamente esse. Mas antes da gente chegar no mérito da diferença e da escolha, né, da técnica, você comentou, doutor André, sobre a parte de conversar com o paciente na hora de optar pela técnica, a questão da cicatriz, né? Eu gosto muito de falar com os meus seguidores que chegaram nessa fase, que é o seguinte: primeira coisa eu pergunto, você fez ou ainda está fazendo acompanhamento emocional, né, com um psicólogo, com um psicanalista ou com um psiquiatra, né? Se não, eu acho que vale muito a pena, eu acho importantíssimo e eu recomendo que no momento da decisão da cirurgia plástica você comece a introduzir isso no seu tratamento emocional. Porque por muitas vezes, lembra que eu falei aqui no começo, a euforia, a alegria, né, de estar fazendo algo novo, a euforia do emagrecimento, aquela alegria excessiva, eu estou dizendo que foi um caso que aconteceu comigo e eu passo para as pessoas e elas começam a refletir, criam consciência. Não, eu estou preparado sim, é claro que eu estou preparado para a cicatriz, tudo que eu quero é tirar essa pele, né? Isso daqui é o resultado de anos de sofrimento e tal. Mas depois que passa a cirurgia, nós temos a cicatriz. Algumas pessoas tudo bem, não ligam, mas outras pessoas falam, realmente eu não estava preparado para essa cicatriz. E principalmente quando às vezes pode dar uma complicaçãozinha, às vezes pode dar um seroma, né, que é chato pra caramba, né? Aquela coisa, lidar com os pontos internos, depois, e agora? Vou ter que começar a fazer tratamento para apagar essa cicatriz, vou ter que gastar com laser, o que eu faço? Quais são os outros tipos de tratamento? Então é muito importante, né? Eu acredito que o senhor deve ter essa conversa com seus pacientes, que esse apoio emocional ele pode ser ali um divisor positivo para o resultado, né, doutor? É isso mesmo, Léo. Sempre, né, esse suporte psicológico, ou seja, o tratamento da obesidade, ele é contínuo, né? Então, não é porque Sim, emagreceu, né? Então, exato. e é multidisciplinar, como você falou. Tem Uhum, que estar sempre lá com o nutri, com o endócrino, né? Enfim, com o psicólogo. Esses aí, principalmente, com uma frequência maior. Eles vai pro cirurgião plástico, né? Passam com o cirurgião uhum, bariátrico, depois cirurgião plástico. Enfim, o cirurgião ele é mais pontual naquele momento, mas o tratamento, ele contínuo e o psicológico, ele é fundamental. Igual eu uhum, comentei, tá num dos critérios, que é isso, o paciente ter o entendimento, está preparado psicologicamente para as cirurgias, né? Então, às vezes, uhum, também tem essa questão da expectativa, às vezes, irreal, né? Então, o paciente chega uhum, com uma expectativa do procedimento,
né, que tem uma expectativa disso e a cirurgia pode oferecer isso. Isso não é legal, não vai dar certo. Cirurgia plástica a gente tem que estar pelo menos aqui ou às vezes a expectativa abaixo, né, que aí a gente tem entrega um resultado acima da expectativa, Sim, sim. que é o ideal, né? Claro. Então a gente é super importante entender isso, ter essa conversa super franca, a gente entender o paciente, ver se aquela queixa é condizente, né? Uhum, Ver se ele entendeu as cicatrizes, como é que ele está emocionalmente. Então, uhum. é isso mesmo, Léo. O segmento psicológico, endocrinológico, nutricional são Uhum. fundamentais para a gente ter o sucesso, sim, nas separadoras pós-bariátrica, tá? Isso é muito importante porque cabe aos bariátricos, nesse momento da cirurgia plástica, lembrar que os protocolos do nutricionista, do endócrino, do cirurgião, do psicólogo, do psicanalista e do preparador físico é contínuo, inclusive para a preparação da cirurgia plástica e principalmente depois, né, doutor? É isso. Porque, além de tudo, a gente precisa agora, nesse momento, muito mais, por exemplo, de um aporte de massa magra, né? Ali para sustentar e passar pela cirurgia, como um aporte de vitamina e minerais que a Bariatric Fusion nos dá, e principalmente uma alimentação bem mais ali calculada para aquele momento de pós-operatório, né? Porque tudo isso vai incidir no resultado da cicatrização, né, doutor? Sim, é isso mesmo, Léo. Né, se houver deficiências nutricionais, de vitaminas, isso pode impactar no processo cicatricial. O paciente Uhum, pós-bariátrico, principalmente o bypass, ele acaba tendo uma dificuldade na produção de colágeno, dificuldade na sinalização celular do processo cicatricial, né? Isso é uma coisa bem uhum. definida. Então, ou seja, já tem uma dificuldade um pouco maior de cicatrização em relação a um paciente que não realizou uma cirurgia bariátrica. Então, a gente precisa estar super bem otimizado, né? Eu não comentei do preparador físico, mas você foi agora cirúrgico, vamos dizer assim, né? Na sua colocação, né? Incisivo, né? É, isso. É, a atividade física ajuda bastante, Léo. A gente nitidamente percebe aquele paciente que faz tudo direitinho, atividade física, tudo em cima, né? Que a gente vê uma evolução super mais tranquila, um pós-operatório mais tranquilo, às vezes com menos dor, etc e tal, uma Uhum. recuperação às vezes mais rápido, do que às vezes os pacientes que a gente precisa estar sempre corrigindo, né? Os pacientes vêm, tem que corrigir ferro, tem que fazer reposição até endovenosa, enfim, Uhum. para otimizar esse paciente para o procedimento cirúrgico, tá? Então, Tá. tudo isso é Doutor, a, importante. a questão da escolha da técnica ali, você deu a opção, você citou o âncora, né, e a abdominoplastia convencional, né? O âncora foi o que eu fiz, né? Então quer dizer que ele descola a pele dessa parte daqui do alto abdominal, é isso, né? Do abdômen, né? Isso. E puxa, literalmente. Puxa literalmente, né? Nesse caso, assim, doutor, algumas pessoas aconteceram isso e eu gostaria, assim, que o senhor conseguisse ver se consegue explicar para a gente. Algumas pessoas ficaram com a parte do abdômen aqui na parte, né, inferior um pouquinho protuberante. Existe mesmo pró-indicação da âncora por excesso de pele na parte superior do abdômen, quando puxa, essa pele superior ela é mais grossa do que a parte inferior e pode dar essa protuberância aqui na parte, quase chegando aqui na parte da virilha? Excelente, é exatamente isso, Léo. O que que acontece? A parte superior do abdômen, naturalmente, ela tem uma espessura maior de gordura. Para todo mundo, isso é Entendi. natural. E aquela pele da virilha ali, perto da coxa, ela é bem fininha, tá? Uhum, Então, e a parte superior, ela tem um pouco mais de espessura e a pele aqui de baixo, ela é bem fininha, tá? uhum, Então, se a gente vai fazer uma abdominoplastia, que seja mesmo a clássica ou em âncora, qualquer uma das tá. técnicas, porque você vai, em determinado momento, pegar esse retalho, essa parte da pele lá de cima e vai ter que colocar aqui, tá? Se Uhum, você só fizer isso e colocar aqui, ó, vai dar uma diferença de relevo
e dá aquele degrau. Relevo. Era essa palavra que eu Isso, não estava encontrando. vai dar um, né, um relevo ali. Aham. E esteticamente isso incomoda muitos pacientes, tá? O que a gente usa de estratégia? A gente tem que fazer algumas coisas que são refinamentos, tá? Então, Uhum. às vezes é isso que vai fazer a diferença aí no resultado final. Se aqui eu tenho uma pele mais espessa e aqui mais fininha, tá? O que a gente faz? A gente geralmente faz uma lipo nessa região para baixar esse Uhum. retalho, tá? É uma lipo complementar. As pessoas falam, eu quero fazer lipo, mas é uma pequena lipoaspiração complementar, com todos os cuidados, enfim. Faz uma lipo, você diminui um pouco esse retalho. Na hora de tirar a gordura, a gente faz uma manobra também, que faz o que a gente chama de bisel aqui, ou seja, já tira um pouco mais a gordura aqui, ou seja, esse Uhum. retalho de cima vai ficar mais fino. Esse aqui, que é bem fininho, o que a gente faz? A gente pega essa gordura que aspirou, prepara ela, processa ela e faz um enxerto, O enxerto, né? injeta. Coloca a gordura na parte de baixo, então a gente aumenta a parte de baixo, diminui a parte de cima, para a gente ter o quê? Um posicionamento desse retalho mais uniforme, né? E minimizar ao máximo essa questão de ter um relevo superior e inferior, tá? Mas essa gordura injetada, o organismo não absorve depois de um tempo? Em média, 30% absorve, mas uma parte ela Tá, vai ficar ali. Tá? E ok. essa parte que Tá. fica, muitas vezes, já é suficiente para deixar toda aquela região lisinha e a gente conseguir um resultado apropriado, inclusive nesses detalhes, né? Porque senão você vai fazer a cirurgia, então isso é muito importante. Às vezes, né, tem que receber, às vezes, grande parte de pacientes secundários, o quê? Fizeram cirurgia, às vezes, com outros colegas e tal, e acabam que Uhum. tem alguma insatisfação, não com o resultado foi ruim, o resultado foi bom, houve ganho, mas ficam alguns detalhes. Às vezes, muitas Uhum. vezes são esses, às vezes é umbigo, às vezes é muito Uhum. grande, ou enfim, esteticamente não ficou legal. Às vezes aquela pele do pubis também, que é acima da região Uhum. da genitália, é muito comum ter muita pele ali, se tira pouco, fica com aquela pele sobrando. Isso no final Uhum. das contas também incomoda. Então esses detalhes de refinamento é que a gente vê que no final vão fazer uma diferença também para os pacientes, principalmente que têm muita pele. Muita pele. E uma dessas que a gente observa é essa questão desse degrauzinho que fica É entre a abaixo do parte. umbigo até a região pubiana, né? Isso Isso, acontece muito em mulheres e elas gostariam de saber como pode reverter isso. Tem que refazer a cirurgia? Geralmente Faz... geralmente é uma revisão, né? Aí tem que ver Tá. qual que é a alteração, o que que é, Uhum. se é só essa alteração, tem um pouquinho de pele, às vezes só tirar um pouco, fazer uma lipo em Uhum. cima, colocar a gordura embaixo, enfim, às vezes Uhum. é só fazer isso. Se tiver muita pele, às vezes tem que fazer uma, uma abdominoplastia secundária, né, para ter uma melhora geral também. Então, Uhum. aí a gente tem que avaliar exatamente o que está incomodando e o que poderia ser feito. Tá bom. Doutor, nessa parte de escolha da técnica, entra uma parte que muita gente, às vezes, não leva a real importância para a consciência de todo o processo, que é a anestesia. Existe uma preparação, existe uma escolha, faz parte do processo o conhecimento e a consciência do paciente sobre o processo da anestesia. Como é que funciona? São anestesias diferentes? Fala um pouco disso para a gente. Assim, a anestesia, ela vai, o anestesiologista, que é um especialista, ele vai avaliar o paciente e vai indicar os procedimentos, né, o tipo de anestesia. E, geralmente é uma anestesia geral, associada com um bloqueio, que a gente chama PERI e RAC, que vai dar uma analgesia, que a gente chama que é uma anestesia balanceada, né? Uhum. Então dá geral, mas dá um bloqueio, dá analgesia, usa menos drogas, enfim, é uma anestesia, essa seria a mais utilizada. Mas pode fazer só geral, pode fazer só bloqueio com sedação. O Uhum. importante é que o anestesiologista avalie o paciente e veja o que vai ser mais apropriado para ele. E o paciente tem a condição de decidir também, né? Por exemplo, Uhum. eu já tive paciente, mulher, que teve uma gestação e que foi feita a raquianestesia, ela teve muita dor de cabeça no pós-operatório. Ficou muito tempo, sofreu com dor de cabeça, isso foi um transtorno muito grande para o paciente. Eu E sofri ela, isso com a minha cirurgia de apêndice. já pense, isso, É. faz o Essa bloqueio. hack, meu Deus.
Então, os pacientes que tiveram esse tipo de dor de cabeça, às vezes, igual essa paciente, ela decidiu, falou que não, eu não quero Aham. bloqueio, eu queria só geral, porque eu sofri muito e tal, então eu prefiro mesmo que vai usar. Enfim, que às vezes eu tenho um pouco mais de dor no pós-operatório e tal, mas eu não gostaria. Então, o paciente é o principal decisor nesse sentido, claro, junto com o anestesista. Se ele quiser uma coisa que Uhum. não é possível, não tem como fazer, mas falar, olha, eu não quero fazer um bloqueio, uma raca, uma pele. Ou, se eu puder não tomar geral, fizer só um bloqueio, peridural com sedação, às vezes eu prefiro, tá? E o Uhum. anestesista vai avaliar e vai ver se essa anestesia também é possível, claro, sempre priorizando a segurança do paciente. Porém, só para o pessoal ficar mais tranquilo, a anestesia evoluiu muito, tá? Nas últimas décadas aí, melhorou demais. Antigamente existia medo. Travou. Tá, tá conseguindo ver aí? Agora sim, doutor, agora Voltou? sim. Tá. Tá, Só as para tranquilizar. anestesias evoluíram. Isso, Paramos as aqui. anestesias evoluíram muito, tá? Nas últimas décadas, e são procedimentos muito Uhum. seguros, né? Então hoje tem todos os protocolos de segurança, etc e tal. Então, drogas venosas, onde desliga, o paciente já acorda, diferente que antigamente o paciente acabava a cirurgia, o paciente às vezes ficava 1 hora ali para metabolizar os gases, para acordar, ou seja, acabava a cirurgia, ele ficava ali muito tempo ainda, até metabolizar os medicamentos. Então, os medicamentos são muito mais modernos, metabolizam praticamente instantaneamente, então a anestesista desliga o medicamento, o paciente já começa a acordar, tá? Então Uhum. mudou muito para melhor. Então os pacientes ficarem tranquilos também nesse sentido. Eu sou o rei da anestesia geral, né? Tomei 5. Então, nunca tive problema nenhum, graças a Deus. Nunca tive nenhum tipo de problema. Eu sei que eu entro na sala e acordo ali, pronto, acabou, tá tudo lindo, tá tudo pronto. Não é coisa, tá pronto, não tem problema não, tá tudo inteiro. Então, quanto a isso eu não tenho nenhum problema. Doutor, falamos da técnica da abdominoplastia, falamos um pouquinho de lipoaspiração, né? E a gente focou muito ali só na parte do emagrecimento, que a gente pensa abdômen, né? Parte de trás aqui, né? Nas costas. Eu falei um pouquinho sobre a parte superior, mas existem também muitos pacientes que necessitam de rosto, mama, braços e coxas, né, doutor? É isso mesmo, Léo. Então, o paciente vai ter um emagrecimento importante, não vai emagrecer só o abdômen. O abdômen é a parte que mais incomoda a maioria dos pacientes, que elas realizam mais cirurgias, mas emagrece como um todo. E cada paciente Uhum, tem um biotipo, né? Tem pacientes que têm a parte inferior muito desenvolvida, hipertrofiada, então emagrece a coxa, sobra muita pele, se incomoda, dá assadura, não consegue colocar saia ou às vezes até determinadas roupas, enfim. Tem a parte uhum, das costas também, que às vezes perde gordura na parte do bumbum, tem uma queda, sobra pele na parte lateral, dos flancos, uhum, né? Que a gente pode, então, a coxa, aí a gente pode fazer coxoplastia no torso, a torso ou flancoplastia com lifting de glúteo, associado a não lipoaspiração. Mamas nas mulheres é a segunda parte que mais incomodam as mulheres, né? É abdômen e mama, segundo, né, lugar do ponto de vista de frequência. Claro que é individual, tem paciente falar, mama não incomoda o abdômen não, mas as mamas incomodam bastante, tá? Porque perde a gordura, a mulher perde muita gordura e uhum. há uma flacidez importante, tá? Mesma coisa nos braços e, claro, a face também. A face, às vezes, os pacientes deixam até por último, tudo mais, mas É chegam mesmo? isso chega um determinado momento que, né, os pacientes também querem fazer o rejuvenescimento facial, tá? Só para, Eu acho. Pode falar. desculpa. Não, só para explicar por que que após o emagrecimento, por que que essa pele não volta, né? Por que que isso acontece, essa fisiopatologia? Só para os pacientes entenderem. Porque, teoricamente, o paciente, né, vamos dizer assim, era jovem com 60 quilos, estava tudo ok, Uhum, por algum motivo acabou desenvolvendo obesidade, e aí ele emagreceu, voltou para 60 quilos, só que agora ele tem flacidez. Essa flacidez uhum, ocorre porque depois de um período de obesidade que vai esticando a pele até determinado momento, o que que acontece?
Quanto mais tempo ficar obeso também, os ligamentos que sustentam a pele, eles se rompem. Então, rompimento desses ligamentos. E aí, quando ocorre o emagrecimento, em vez dessa pele retrair, não ter mais esses ligamentos, e a pele cede e cai. Tá? Entendi. Então, por isso que tem flacidez em determinadas áreas. E também é muito individual, de pessoa para pessoa. Né? Às vezes a gente tem pacientes que perdem 30 quilos e tem muita flacidez. E às vezes a gente tem pacientes que perdem 70, 80 quilos e não tem flacidez, o mínimo de flacidez. Né? Então é muito também individual. Varia com idade, tempo que ficou obeso, genética. São múltiplos fatores que vão contribuir aí para um resultado após o emagrecimento dessa pele. Tá? Eu estou perguntando, desculpa, eu fiquei espantado sobre o rosto, porque assim, querendo ou não, a primeira coisa que emagrece é o rosto. Você emagrece 10, 20 quilos, o rosto é o primeiro que emagrece e, às vezes, salvo algumas pessoas que ficam com um pouquinho de gordura ainda, né? Que, assim, nessa região de bochecha. Então, eu perguntei porque eu já tive seguidoras, né, e seguidores, até eu mesmo, que o primeiro procedimento que eu procurei foi de rosto. Eu não cheguei a fazer plástica no rosto, eu não precisei. Mas eu fui fazer alguns tratamentos, como laser, para poder melhorar aqui a elasticidade da papada, que eu tinha muita papada, né? Porque o meu cirurgião falou, olha, eu não vou fazer você com 40 anos, eu não vou fazer um lifting facial em você. Existem outras coisas, né? Que aí, lasers que reestrutura a fibra, produz o biocolágeno, todas essas coisas, e foi, graças a Deus, que eu fiz isso. Mas eu fiquei espantado porque, por muitas vezes, a cirurgia plástica no corpo a gente espera 2 anos, o platô, né? Esse platô definitivo, né? Que como você explicou. Mas o rosto necessita também desse tempo de maturação. Existe um tempo de como é que funciona isso, doutor? Ou se o paciente já no primeiro ano já quiser, se tiver indicação, já pode fazer, não tem nenhum problema. Também é importante ter essa estabilidade, né? Ele Uhum, pode até ir fazendo alguns procedimentos minimamente invasivos, preenchimento com ácido retinóico, com a toxina botulínica, um laser, isso não uhum, vai atrapalhar. Por quê? Porque você não vai uhum, estar tirando pele. Então é um tratamento. Agora, se a gente for falar de lifting, cirurgia mesmo, para tirar pele, fazer o levantamento, rejuvenescimento facial, uhum. pálpebras, aí, para a cirurgia, sim. Aí é importante atingir o platô verdadeiro. Se for só procedimento, não tem problema. Às vezes, quanto antes fizer, melhor para o paciente. Se precisar depois, pode fazer mais, mas para a pele não vai interferir. Não precisa esperar o platô verdadeiro. Pode continuar tratando, começar tratando o quanto antes. Tá? Tá, então, se quiser fazer o lifting facial antes da indicação, pode fazer. O, o, o lifting, o lifting que é a cirurgia, né? Aí tem que É. esperar estabilizar. Os Ah, que pena. Agora, os procedimentos, Eu tô digo, brincando. né? Aí tem que. Precisa sim, né? Doutor, quais são os tipos de deficiências de algumas vitaminas e minerais que pode prejudicar tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório? Não sei se existe essa diferença ou é só no pós-operatório. Enfim, nós vamos indicar a cirurgia se tiver tudo ok, né? E por Uhum, que a gente vai indicar? Né? Então a gente também faz aquele pedido de exame mais completo. O paciente é uhum, pós-bariátrico, né? O paciente não é pós-bariátrico, você faz aquele pré-operatório direcionado. Se é pós-bariátrico, a gente faz aquele exame mais completo. Vai verificar uhum, as vitaminas, né, do complexo B. Então, uhum, vitaminas do complexo B, ferro, vitamina C, vitamina uhum, D, vitamina C. Tudo isso interfere no processo cicatricial. Proteínas uhum. também, né? Ver como é que estão as proteínas. Todas essas vitaminas e minerais, eles acabam interferindo no processo de cicatrização. Então é importante que eles estejam todos otimizados. Se houver deficiência, nós vamos repor primeiro, né? E aí, quando tiver tudo ok, a gente realiza os procedimentos, tá? Também não E pode estar no... com anemia, né? Sim, sim. Isso é o mais importante, né? Hoje a gente tem aí a Fusion, que tem, né, a tabela mais completa que existe hoje no Brasil para o paciente bariátrico, né?
e além dos minerais quelados e da biodisponibilidade, né, que já começa a absorção na boca. No pós-operatório, o senhor aumenta a posologia ou mantém a mesma de antes da cirurgia recomendada pelo nutricionista? Como é que... Geralmente, no hospital, a gente faz uma reposição, tá? Uhum, Endovenosa. Os trabalhos tá. mostraram que isso diminui vitaminas, principalmente com ferro, então a gente faz uma reposição e aí o paciente Uhum. retoma normalmente o uso da vitamina. Não precisa fazer uma reposição extra. Uma dieta apropriada e volta com a medicação, né, normalmente, tá? Não tem nenhum trabalho mostrando que você precisa aumentar, desde que o Aumentar a paciente esteja, posologia. posologia, Uhum. estabilizado, né, tudo direitinho, enfim. Então dá para ele seguir normalmente, tá? Mas Numa abdominal... assim que Desculpa. operou, já retoma com as vitaminas, tá? E muita gente perguntando, depois da abdominoplastia, quando é que pode fazer, como é que Tomar fala? Não, atividade física para o abdômen. Fazer abdominal. abdominal. Nossa, Isso. fugiu, gente. Exatamente. Bom, aí é uma coisa muito individual, Léo. Eu vou dar as minhas orientações. Cada cirurgião plástico Tá, pode claro. ter essas diferenças. Então, um paciente, né, vai conversar com o cirurgião plástico dele, tá? Então, o que que a gente... recomendações pós-operatórias, por exemplo, numa abdominoplastia, que é muito comum. 10 a 14 dias tem que andar o quê? Encurvadinho, né? Tem que Uhum. andar igual velhinho lá, um pouquinho curvado. Depois vai voltando aos poucos ao normal, tá? Gradativamente. Caminhadas, a partir de 3, 4 semanas, vai voltando a fazer caminhadas esportivas, tá? Uhum. Uma esteira, também a partir de 4 semanas, bicicleta ergométrica 1 mês e meio, academia, musculação, mesmo abdominal, a partir de 2 meses, tá? Uhum. Então, aí 2 meses, vai voltando aos poucos, gradativamente, né, as atividades físicas, tá? Eu só tive segurança para trabalhar o abdômen 2 anos depois. Eu sentia, não era dor, era um incômodo, sabe, um medo. Repuxar. A gente ia Me repuxar, parece queria exatamente, abrir. Isso é exatamente. muito comum, Léo. Porque o que que acontece? O processo cicatricial, ele demora, na verdade, em média, no ser humano, de 1 ano e pouco. Isso é do ser humano, evolutivo. Uhum. Isso não vai mudar fazendo técnicas X, enfim. Então, o que acontece? A força da cicatriz, por exemplo, com 1 mês e meio, a gente tem 70% dela. Com 2 meses, a gente já tem quase 90% da força da cicatriz, ou seja, ela não vai abrir, Uhum. não vai ter problema. Com 3 meses, a gente já tem 97%, quase, enfim, tá lá em cima. É quando a gente libera para praticamente tudo. 2 meses ali de retorno gradual, 3 meses a gente libera Uhum. para tudo, tá? Mas nesse período, a partir de 3 meses, é muito comum o paciente sentir o quê? Às vezes, repuxar, porque existe um processo de maturação da cicatriz. Então, as fibras de colágeno que são jogadas ali para cicatrizar, elas começam a fazer o quê? Um movimento de tração, de remodelação. E isso puxa. Então, o paciente que estica o abdômen, o que que acontece? Ele sente repuxar. Fala, tô sentindo alguma coisa. Às vezes sente pontada. Às Uhum. vezes pode sentir uma queimação, porque Uhum. a sensibilidade também vai voltando. No começo fica tudo um pouco dormente, depois vai voltando, aí quando vai voltando pode ir sentindo uma queimação, uma pontadinha. Então é esse suporte pós-operatório também que a gente vai orientando os pacientes para eles ficarem mais tranquilos. Mas pode ir voltando, que gradativamente isso vai sumindo, mas não é infrequente às vezes os pacientes sentirem isso. E paciente que quer ficar com a cinta, a gente fala, ó, acabou, não precisa usar mais a cinta, não vai ter mais benefício. É medo, Mas, né? exatamente, se sentir confortável, então muitos pacientes se sentem confortáveis com a cinta, porque dá aquela segurança, fala, não, se eu Uhum. tiro, parece que tem alguma coisa solta, enfim. É uma, é mais essa percepção, é só trabalhar isso um pouco também e voltando, viu, Léo? Mas, Eu tô com 3 anos, né, de abdominoplastia. A minha foi em âncora e tem algumas partes que eu ainda não sinto. Eu ainda não sim, sinto. Ainda pode beliscar, pode fazer o que for, que eu ainda não sinto. exatamente. Pode ter, a determinadas áreas, pode ter uma perda de sensibilidade, parcial ou às Uhum. vezes total mesmo, porque querendo ou não, você incisa ali pele, acaba incisando alguns nervinhos também e pode não Uhum. retomar a sensibilidade. Tá.
E essa maturação da cicatrização necessita também da maturação ali de todos os tecidos, né, doutor? Não só da cicatriz, aonde foi passado, né? Essa estrutura das fibras, né? O próprio colágeno, né? Voltar até a própria gordura, né? Se encontrar ali o Isso, restinho de gordura, a isso. musculatura, né? Que você está trabalhando. E isso necessita de um espaço de quanto tempo, por exemplo, de uma pessoa que precisa fazer a dividir o processo das reparadoras, ou seja, fazer uma parte, depois a segunda parte. Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Léo. Pergunta muito pertinente, tá? Depois, que é muito frequente, né? O paciente às vezes emagrece demais e precisa fazer abdômen, coxa, torso, Uhum, braço, enfim, várias cirurgias, né? E uhum. aí, entre uma etapa e outra, o que recomenda a literatura é pelo menos 3 meses, tá? Então, Oh, é entre uma, pouco, é é relativamente pouco. pouco. Agora, se for numa região que a gente já fez uma cirurgia, é melhor esperar 6 meses, né? Então, se você vai Hum, trabalhar aquela mesma região. Mas geralmente, cada 3 meses pode estar fazendo, tá? Então, um paciente que fez, por exemplo, abdômen, torso, e coxa. Depois ele pode fazer braço e mamas, por exemplo, né? Num outro tempo. Então, isso é possível tá dividindo as cirurgias depois de 3 meses, por exemplo. Tá? maravilha, doutor. Acho que a gente conseguiu aqui entrar em todos os méritos e esclarecer as dúvidas de muita gente, mesmo o pessoal não interagindo tanto, tá todo mundo quietinho, deve estar todo mundo assim, ó, né, de orelha em pé. Eu acho que aqui no decorrer da nossa live foi muito dinâmico. Acho que quando vinha uma pergunta, a gente já estava falando, né, sobre essa dúvida. E foi muito bacana, doutor. Eu quero te agradecer. E nas suas considerações finais aí, pode ficar à vontade, por favor. Isso aí, pessoal. Queria agradecer a audiência de todo mundo, o convite do Léo, tá? E é isso, pessoal. Igual, né, a gente comentou aqui, o Léo colocou muito bem. Tudo tem o seu momento certo. Faz a bariátrica com tranquilidade, faz o seu tratamento, repõe as vitaminas, né? Para chegar direitinho no momento certo. Tem aquela, né, essa a parte psicológica, é importante tá ok. A parte Uhum. física, atividade física, isso vai ajudar bastante para atingir aqueles objetivos. Então, né, tá com a mente certa, a mente preparada, fisicamente bem e com saúde, que a gente vai ter muito mais sucesso. E queria também convidar o pessoal, quem quiser seguir o nosso Instagram, né, as nossas páginas aí nas Fica à redes vontade. sociais. A gente está sempre postando conteúdo sobre as separadoras, pacientes pós-bariátricos também, para quem tiver interesse e quiser informações aí mais relevantes sobre o assunto, tá? Fala o seu arroba aí, doutor. Pode deixar o seu arroba. É arroba DR de doutor André Araújo, tá? Arroba Arroba, DR André Araújo. Gente, vão lá para isso vocês aí. acompanharem os conteúdos do doutor André. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo falado aqui hoje nessa live, pode mandar uma mensagem para o doutor, ou aqui na página da Fusion, ou na minha página, Léo Andrade OF de oficial. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, doutor André. Fiquei muito feliz por ter aceitado o convite de participar aqui no TV Fusion. Tá bom? Obrigado, Bariatric Fusion, por ceder este espaço para a gente poder conectar aqui pacientes, né, profissionais e trazer cada vez mais informações para o nosso universo do nosso tratamento da obesidade, que é a cirurgia bariátrica. Um abraço, Léo, mais uma vez. Eu agradeço a todos aí pela audiência e a TV Bariatric Fusion também. Tá bom? E eu quero deixar um convite aqui que amanhã, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu tenho um programa ao vivo, junto com o nutricionista, onde eu cozinho ao vivo receitas para pacientes bariátricos. Chama Saúde no Fogão. E amanhã, excepcionalmente, vai ter uma receita para a sua ceia de Natal. Um doce para ceia de Natal, que é uma torta prestígio, zero açúcar, baixo teor de gordura, facinho de fazer. E vai ter a doutora Mariana Melendes ao vivo com a gente, dando todas as informações nutricionais. Conto com vocês lá, conto com você lá, hein, doutor? Eu acho que Obrigado, eu vou, pessoal. eu vou participar lá, Léo. Por favor, estou te aguardando. Um abraço então, Léo. Até Um breve, abraço, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até semana que vem.